Interessante dizer é que tudo é fruto de trabalho coletivo, na verdade. Então, todo o trabalho, tudo que surge aqui, porque a gente tem uma equipe de profissionais que respondem sempre positivamente às ideias. Então, isso é fundamental. Não sou dono da verdade. E esta foi a última entrevista do Silvio para o Missão Casa. Eu o conheci há muitos anos, logo no início do meu trabalho nessa área. E no programa de hoje faço uma homenagem ao Silvio. Essa ideia dos eventos dentro do bairro para a gente é fundamental. Até a gente coloca como um dos princípios da Pedra Branca o senso de comunidade. O prédio desse hospital existe há 6 anos e precisou ser ampliado. O grande desafio foi fazer a obra com tudo funcionando. E para ter ideia, foram utilizadas em torno de 200 toneladas de aço para ampliar os 3 andares. Você confere este projeto agora no Missão Casa. O conceito é oferecer hospitalidade em ambientes que mais se parecem com um hotel. Especialista nesse tipo de projeto, o arquiteto Roberto Simon buscou no layout dos espaços e nos materiais alternativas para dar uma nova atmosfera a este hospital. Simon, a gente está aqui num hospital, que não tem cara de hospital, inclusive esse lugar que a gente escolheu aqui para gravar, ele é muito acolhedor. Essa é uma nova visão que se tem hoje do setor hospitalar. Vamos falar um pouco sobre isso? Vamos. Veja, de certa forma, rapidamente, as coisas em todo o mundo, eu poderia dizer, vem caminhando para aliviar a pressão sobre a evolução da doença. Então, se você tem um espaço, né, que promova muito mais a hotelaria, né, e dê hospitalidade, né, às pessoas, né, com certeza não só o paciente, né, vai ter uma repercussão melhor, né, na recuperação dele do que a própria família, né, que normalmente nessas áreas e nesses espaços tem uma expectativa alta de solução, né, e um espaço físico que não ajuda, né, a recuperar. Então, a autoestima fica baixa, né? Você tem uma tendência a deprimir porque você está vendo, né, seu parente e tal, a pessoa amiga, né, numa situação às vezes difícil, né? E isso passa de fato a reverter um quadro adverso. Do ponto de vista da arquitetura, isso passa pelos materiais, pelo layout, por essas escolhas, um jardim vertical que a gente tem aqui também, que não sei se é uma quebra de paradigmas, né, que tem a ver com todo esse contexto que está colocando. É incrível, né, isso que você está colocando. Realmente, esses espaços, normalmente, eles têm uma padronização, né, que é determinada por órgãos, de um modo geral, tem órgãos estaduais e nacional, né, a vigilância sanitária, etc., que, de certa forma, determina, né, que esses espaços têm uma característica. Agora, mais e mais a gente vem dando a esses espaços, né, respeitando algumas questões importantes no que diz respeito à questão da vigilância, na questão das questões sanitárias, etc., desses locais, mas também revertendo o quadro através de especificação de produtos que já se adequaram, né, a essa nova condição, ou seja, eles já estão fazendo enfrentamento a isso. Demorou, mas veio, né? Então hoje você tem papel de parede, você tem piso, você tem cerâmica, você tem, enfim, todo tipo de recurso, né, o Corian e tal, que vai dando uma resposta em substituição aos velhos tratamentos. As escolhas são percebidas assim que se entra nesta ampla recepção. Setorizada pelo mobiliário, o caminho conduz a lounges com estofados atuais, de design, mesas em laca e ambientes como cyber, com revisteiro e autosserviço de café.
Os materiais são mais quentes no piso vinílico, em alguns estares com tapete, e cores que quebram a monocromia padrão em hospitais. Aqui você tem liberdade maior do que em outras áreas para você poder propor. A tendência é você levar o paciente na cama, na própria cama, vai e volta, faz às vezes o exame diagnóstico, seja ele por imagem ou análise, etc., retorna, né, para o apartamento, entende, com conforto, estende isso para varandas, né, ou seja, dá uma dinâmica bastante diferente. E aí introduz vegetação, etc., né, que acho que faz parte de uma composição generosa dentro desse processo de restabelecimento. Faz parte desse conforto ambiental, né? Isso, exatamente. Foi o grande desafio aqui, assim, do ponto de vista da construção mesmo, porque esse prédio já existia, né? Foram criados 3 andares aqui depois, uma estrutura de aço. Como foi lidar com toda essa logística? Veja, aqui tudo foi desafio aqui, Simone. Começando, obviamente, por um prédio existente, como você colocou. Se foi difícil, né, o projeto com esse novo conceito, né, mais difícil ainda foi a logística para nós colocarmos isso em operação, com o prédio e com todas as áreas operando durante todo o processo construtivo. O transporte de material desafiou a equipe, que deixou a etapa mais agressiva da concretagem para ser feita aos domingos, o único dia em que o hospital não funcionava. As intervenções foram realizadas em pavimentos parcialmente ocupados e geraram áreas a partir da execução de 2 novos andares. Por ser um prédio antigo, digamos, 6 anos mais antigo para a nova construção, né, ele estaria recebendo uma parte nova, né, nós não poderíamos fazer uma interferência muito grande nas suas estruturas e ele teria que então receber uma nova carga, que seria também generosa se nós tivéssemos adotado o processo convencional. Né, o impeditivo seria tal ponto que nós teríamos que encapsular todos os pilares com fibra de carbono, além de mexer em todos os espaços que já estavam sendo utilizados por outros, né? Uma interferência enorme, né? E prejuízo de toda a ordem para a estrutura operacional e funcional do hospital. Aí por isso a opção por estrutura metálica, né? Nós colocamos aqui aproximadamente 200 toneladas de aço, fora o concreto que faz parte disso. Quando eu digo aço, é toda a estrutura principal, steel deck, né? E depois o concreto de capeamento e revestimento de piso. Olhe para os forros, toda a tecnologia passa por ali. Hoje nós temos transporte pneumático dentro desses forros, nós temos sistemas de comunicação, interação entre todas as áreas, né? Não só UTI com os médicos, mas UTI com farmácia com tubulação para a área de diagnóstico, seja por imagem, seja por clínica. Então você tira o sangue, mas isso caminha por tubo até a área de processamento, você manda o remédio por esse tubo para as farmácias satélite. Então tem muito... sistema inteligente. Isso. As áreas que foram, digamos, sofreram a menor intervenção de grandes transformações, mas também sofreram, né, foram as áreas de UTI, centro cirúrgico, recuperação pós-anestésica. Todas essas áreas nós também nós passamos a limpo isso, ou seja, nós temos hoje áreas de UTI onde você vai ficar junto com o paciente, com o teu parente, né, com o teu amigo. O arquiteto Silvio Mantovani vai deixar uma lacuna na cenografia das óperas realizadas em Santa Catarina. Na arquitetura, vamos sentir falta dos seus traços. Entre os amigos, muita saudade. Confira depois do intervalo a nossa homenagem ao arquiteto Silvio, que nos deixou recentemente.